Paz do Senhor a todos. Aqui quem está falando é Eliezer. E nesse vídeo aqui, nesse canal que eu estou iniciando, né? Iniciando não, já tem algum tempo, mas postei alguns vídeos, demoro para postar. Mas eu queria postar mais recorrentemente. Eu queria falar hoje rapidamente sobre um tema que está sendo muito falado hoje em dia. Eu sempre posto vídeos sobre comentários bíblicos, né? Bíblia de estudo, livros cristãos, pois eu sou cristão. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que está sendo muito comentado, né? Há algum tempo, que é a guerra da Ucrânia. Nós temos a notícia aí pela mídia, as fontes, né, que chegam até nós. Infelizmente, não é toda a verdade, né? Nós sabemos que a mídia tem um lado, tem um objetivo, trabalha, né? Trabalha para algumas pessoas que têm uma visão de mundo e têm objetivos de poder. Infelizmente é isso. A mídia nada mais é do que a manipulação das massas. E o que a mídia fala sobre a guerra da Ucrânia é, infelizmente, como eu falei, não é toda a verdade, né? O que está acontecendo ali na Ucrânia, o que está acontecendo na Rússia e o que é essa guerra, né? Então nesse vídeo aqui rapidamente eu queria dar minha opinião. Tenho analisado, tenho estudado, tenho visto, né? Não agora, eu não analiso a guerra da Ucrânia em 2022. Eu já estudei a guerra da Ucrânia desde 2014, a Ucrânia em si, né? Bem antes disso. Então a guerra da Ucrânia, nós sabemos que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Esse ano, invadiu seu exército, invadiu a Ucrânia. E a mídia fala o seguinte: não, é inadmissível um país invadir outro país. Então, nessa premissa já se falou que a Rússia é totalmente errada e a Ucrânia é totalmente certa. Será que realmente é simplismo assim, é uma coisa simplista assim, né? Vamos entender simplesmente os fatos recentes, né? Essa invasão russa agora em 2022 é algo que começou em 2014, há 8 anos atrás, né? Quando teve a Revolução Laranja, né? Tão aludiada ali pela mídia, aplaudida pela mídia, e com patrocínio da Europa, né? Com patrocínio dos governos europeus, para derrubar o atual presidente da Ucrânia, não só o presidente, mas todo o partido dele, toda a estrutura partidária dele, derrubar e colocar outro no seu lugar. Qual era a acusação? Corrupção. Interessante que essa é a acusação que a Europa sempre faz, né? Quando um país não está alinhado com eles, então eles usam o que não é corrupção, é isso, é aquilo, e vamos tirar ele do mapa, vamos abafar ele, matar ele, destruir ele e colocar aquele que está alinhado conosco. Essa é a política da União Europeia, né? Essa é a política também dos Estados Unidos. Apesar de eu ser de direita, sou de direita, não tenho nada com esquerda. Para mim a esquerda é uma ideologia abominável, né? Sou de direita. Mas eu, analisando, a gente tem que ter liberdade também para analisar, né? Devemos ver, né, realmente as coisas como elas são. Não porque alguém é de direita ou é de esquerda, não. A gente sempre tem que privilegiar a verdade, né? Apesar que quem tem um pouco de amores aí pela Rússia geralmente são de esquerda. Mas nesse caso específico da Rússia, não é algo que a imprensa, não é isso que a imprensa está falando que é a verdade, né? Tem coisas muito mais profundas envolvendo a invasão russa à Ucrânia, né? Então o que acontece? Em 2014 derrubaram um governo ucraniano eleito democraticamente pelo povo, derrubaram uma revolução dita Revolução Laranja e colocaram o opositor no poder. E começaram a caçar os antigos apoiadores desse governo e eliminar todo o partido e todos os partidos alinhados a esse governo. Ou seja,
queriam tirar do mapa a oposição. E a gente analisando a Ucrânia, né? A Ucrânia ela é dividida em duas partes. Existe a parte oriental e a parte ocidental. Quase meio a meio, quase meio a meio. A parte ocidental é uma parte ucraniana de fato, né? Uma parte ligada à Polônia, ligada à União Europeia, bem ligada à União Europeia, bem ligada ao Ocidente. E a parte oriental, o leste da Ucrânia, ela é totalmente ligada à Rússia, culturalmente, politicamente. Eles falam russo, não falam ucraniano, eles falam russo. E se identificam mais como russos do que com ucranianos, né? Apesar que a Ucrânia, os ucranianos são praticamente russos, né? É uma variante dos russos, são bem próximos. A língua ucraniana e a língua russa é bem próxima. É um dialeto russo, podemos assim dizer, né? E a Rússia em si, a história da Rússia, ela nasceu na Ucrânia, ali na divisa da Ucrânia. A maior cidade russa ali, no início da civilização russa, era Kiev. Depois eles fundaram Moscou e Moscou se tornou o grande centro russo, né? Mas Kiev já foi o grande centro russo. Então a história da Ucrânia, a história é bem emanada à história russa, né? E eles só vieram se desunir, ter vida própria a Ucrânia, agora em 91, 1991. É recentíssimo, né? A história da Ucrânia. Sempre foi parte do Império Russo, sempre foi parte da União Soviética. E agora em 1991 se tornou um país independente e queriam, né, uma parte, tem que deixar bem claro, não é a Ucrânia que quer sair da Rússia, que quer deixar a influência da Rússia, não é o povo ucraniano, mas uma parte política que tem um apoio sim da população, mas não de toda a população, mas de partes da população, que queria sair da esfera da Rússia e ir para a esfera da Europa Ocidental. Mas tem uma boa parte da população da Ucrânia que são russos, que falam russo, são totalmente ligados à Rússia. E o que acontecia até 2014? Tinha eleições, pode pegar o mapa aí eleitoral da Ucrânia, qualquer mapa eleitoral da Ucrânia, e a gente vai ver a divisão. O lado oriental, lado do leste, sempre votando em partidos, em políticos russos, que apoiavam a Rússia e queria estar na esfera da Rússia. E a parte ocidental da Ucrânia sempre votando em políticos e em partidos pró-europeus que queriam entrar na esfera da Europa. Então toda eleição tinha 51% para um lado, 49% para outro. Era bem rachada geograficamente e populacionalmente. A Ucrânia sempre foi rachada, sempre foi duas. Os partidos pró-russo ganhava as eleições na parte oriental e o partido pró-Europa ganhava as eleições na parte ocidental. Meio a meio. 51% para um lado, 51% para outro. Uma eleição os pró-ocidentais ganhavam, na outra os pró-russos ganhavam, e assim ia vivendo a Ucrânia. Até 2014, quando tinha um governo pró-russo na direção do país, eleito democraticamente pela população que queria que ele fosse presidente, um partido pró-russo, e em 2014 fizeram a chamada dita, né, revolução com euros e dólares, né? Tentaram fazer essa mesma revolução com euros e dólares na Bielorrússia, né? Tirar a Bielorrússia da esfera da Rússia. E essa revolução acabou no impeachment, né, do governo pró-russo, colocou a oposição no poder e a partir daquele momento, simplesmente toda a oposição, todos os partidos, todos os políticos pró-russos foram simplesmente execrados na Ucrânia, foram perseguidos, foram humilhados, foram barrados, ou seja, eles não puderam ganhar democraticamente a eleição, não puderam governar o país democraticamente, então deram um golpe, simplesmente deram um golpe e acabaram com a oposição, que naquela altura era o governo, né? Era o governo. Aí o que aconteceu? Putin anexou a Crimeia, aproveitou o embalo ali, anexou a Crimeia. Pesquisas na Crimeia
há 1 ano, 2 anos atrás, dava 95% da população da Crimeia que queriam pertencer à Rússia, 95%. Mais de todas as pesquisas, mais de 90% da população queria ser russa, queria pertencer à Rússia. Eu acho que isso aí a população da Crimeia é russa, então não tem o que contestar, né, a anexação da Crimeia. Tanto é que a Crimeia não era ucraniana, né? A Crimeia sempre foi russa, e um líder aí da União Soviética passou a Crimeia para a Ucrânia em 53, 54, coisa assim. É ridículo dizer que a Crimeia é ucraniana, né? É ridículo. E acho que se fosse eu admiro a Inglaterra, eu elogio a Inglaterra de permitir um referendo popular para a Escócia permanecer ou não no Reino Unido. Então isso aí é democracia, né? Isso aí é coragem, né? E o resultado deu que a maioria dos escoceses preferiram ficar unida à Inglaterra, né? Então, no caso da Crimeia, é ridículo a Crimeia ser da Ucrânia, né? É ridículo. Não tem o que contestar. A Crimeia é russa, sempre foi russa. E o que acontece? Por causa disso aí, por causa da perseguição, por causa do fechamento dos partidos pró-russos, tudo que aconteceu na Ucrânia depois de 2014, e com a Crimeia indo para a Rússia, com a guerra no Donbás, né? Lugansk e Donetsk, uma parte ali se rebelou, né? Ficou sob domínio de separatistas, e com toda a propaganda pró-Ocidente, etc., aquela força tradicional pró-russa na Ucrânia, de maneira legal e ilegal, ela foi minando, a ponto de ter dois presidentes do segundo turno, todos dois pró-ocidental. Nunca aconteceu isso na Ucrânia, sempre tinha um pró-russo, né? Que a população, como eu falei, todos os mapas eleitorais, a Ucrânia era bem dividida, né? E 2014, a Revolução de 2014, deu cheque a isso, né? Então, por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Para dar voz a essa população que foi aleijada dos seus direitos, e também para acabar com esse impasse. E eu acho o melhor seria isso: a metade da Ucrânia seguir seu caminho pró-Ocidente, pró-polonês, né? A Europa não é a solução. Haja visto aí a Romênia, a Bulgária, são países desenvolvidos, são potências econômicas. A Romênia e a Bulgária não, melhorou um pouquinho, porque teve a ajuda, né, da Europa, mas são países periféricos e nunca vão se desenvolver. Essa ilusão de entrar na Europa vai se tornar na União Europeia, né, vai se tornar um país rico automaticamente, essa ilusão, não vai se tornar um país rico. E o melhor seria isso: a Ucrânia se dividir, a parte russa se tornar um país e a parte ucraniana seguir o seu caminho. Acho que essa é a solução. Deus abençoe a todos e até mais.